E a palavra hoje é Números 23, do 22 ao 24, amém? E o Senhor diz: Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Amém, meus amados irmãos? O que eu quero dizer com esta palavra? Esta palavra, quem disse foi Balaão. Ele estava sendo pressionado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. Era um povo numeroso, né? Deus abençoou aquele povo grandemente, que ele foi crescendo. E ele estava preocupado, aquele rei. E ele disse: daqui a pouco vai ser mais numerosos do que o meu povo. E ele queria exterminar com aquilo. E Balaão, ele disse que é a pura verdade. O que o Senhor, né, abençoou, ele jamais pode amaldiçoar. Então, Balaão, ele com a sua perspicaz, ele disse para aquele rei uma forma de derrubar aquele povo, que era fazendo o próprio povo pecar contra Deus. Porque Deus, ele é santo, e Deus, ele não pode com o pecado. E quem se afasta de Deus é a própria pessoa, com o seu pecado. É onde que o inimigo, ele entra, é onde o inimigo, ele mexe, é onde o inimigo, ele faz aquilo, né, na vida da pessoa, todo o estrago. Nessa palavra de Balaão aqui, no versículo 23, Balaão disse: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Então, não existe encantamento, não existe adivinhações, não existe profetas, falsos profetas a dizer, né, algo de um filho de Deus. Não existe, porque o que Deus abençoou, ele não pode ser amaldiçoado. Porém, o que o próprio homem faz, este sim, é aquilo que cai em maldição. Então, meus amados irmãos, o diabo, o que ele quer? Ele quer afastar, eu falo por mim. O que eu estou falando para vocês, o que o Espírito Santo está me dando para falar para vocês, é para mim também. É verdade, pois sou pecadora. E luto todos os dias contra a minha carne, luto todos os dias para poder estar no caminho do Senhor. Mas o Senhor vem nos ensinando, o Senhor vem colocando em nossa memória a proteção. Nesta época aqui, do tempo de Balaão, Balaão estava falando para aquele rei, né, que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, destruído, porque era um povo escolhido por Deus e Deus já tinha justificado aquele povo naquela época. Só que hoje nós somos justificados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi à cruz, o Senhor Jesus, né, foi derramado o seu sangue sobre nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Então, nós hoje, por sermos justificados pelo Senhor Jesus, quando nós estamos nesta situação, nós temos que clamar pelo sangue do Senhor Jesus e confirmar, porque é confirmação. Na palavra de Deus está escrito: clamar-te-ei e eu ouvirei. Então, quando a gente clama ao Senhor, mesmo nas situações difíceis, mesmo em situações que você pensa: meu Deus, o que eu fiz? Senhor, me ajuda. O Senhor, ele vai estar ali para poder te dar um auxílio, porque você reconheceu, porque você entendeu. Então, Satanás, ele não tem como prosseguir com aquele projeto na sua vida. Mas você tem que permanecer no caminho do Senhor. E é aí que vem, meus amados irmãos, o fortalecimento, que é o que diz em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós sujeitamos a Deus em todos os tempos, em toda situação, nós resistimos ao diabo e ele com certeza vai fugir da nossa presença. Porque a luz do Senhor vai estar conosco. E por a luz do Senhor estar conosco, a escuridão não consegue penetrar. Os maus pensamentos não conseguem penetrar. A nossa tristeza não pode continuar, porque a luz do Senhor está em nós. Amém, meus amados irmãos? Passando aqui só para desejar um bom dia e deixar essa palavra para edificação da alma de vocês. Estou terminando as minhas 24 horas. Passei aqui mesmo, no porto. Vou virar a câmera para vocês verem. Olha, acabou de chegar um navio. Então, eu estou terminando as minhas 24 e vou seguir para o meu cliente. E o Espírito Santo ardeu em mim essa palavra desde ontem. Porque todos os dias nós temos dificuldade. Todos os dias nós passamos por situação. E é o momento de nós clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus, de nós clamarmos pela presença dele em nossas vidas. E aí as coisas mudam. A gente consegue ter clareza, a gente consegue ter entendimento naquilo que nós vamos fazer. Não é fácil termos essa clareza e esse entendimento sozinhos. Não, não é. Por isso que Deus colocou a igreja para poder nos ajudarmos. Porque assim como Jesus é a árvore e a videira, nós somos os galhos. E nós somos segurados pelos outros galhos, para nos fortalecer e não ir abaixo. Mas hoje é difícil a gente achar este apoio destes outros galhos. Por isso eu venho dizer para vocês: dê um bom dia, fale com as pessoas que vocês mais estão próximas, porque muitas vezes essas pessoas estão precisando de uma palavra, estão precisando dizer o quanto Deus a ama e o quanto o Senhor Jesus está com ela todos os dias. Amém, meus amados? Tchau!